O capítulo 323 de Black Clover não teve muito foco na batalha contra o Lucifero, né? Igual a gente teve aí em vários capítulos seguidos, mas em contrapartida a gente teve uma fase de desenvolvimento, mais uma, né? E de construção do Nath, que adicionou uma profundidade ainda maior para ele, trazendo uma complexidade muito bem feita para o personagem, que é um dos mais queridos do mangá desde que ele apareceu. A gente tem também a nova espada do Yami, a possibilidade dele se transformar num demônio e a chance real agora de vencer, mesmo que parcialmente, o Lucifero, né? A gente vai falar sobre tudo isso. O vídeo hoje tá saindo um pouco mais tarde, era para ter saído no sábado. Eu já comentei aqui na aba comunidade o que aconteceu. Eu tinha errado aí algumas coisas em relação à lua negra do Yami, então eu resolvi refazer tudo para poder postar direitinho, tá? Então vamos lá comentar. O capítulo 323 começa com uma breve volta no tempo, né? Para aquele momento em que o Lucifero tinha acabado de se manifestar lá no capítulo 318. A Vanessa estava caída no chão, mantendo o Yami vivo pelo poder do Rouge, ali na expectativa de alguém surgir para conseguir salvar eles e principalmente salvar o Yami, que estava à beira da morte naquele momento. O problema é que da mesma forma que ela estava colada no chão por causa da gravidade do Lucifero ali no ambiente, a maior parte dos cavaleiros que poderiam fazer algo de fato para poder ajudar também estavam. Ou então eles estavam lá lutando contra o Lucy, então eles não tinham ali muita chance de fazer algo e a Vanessa e o Yami sobreviver, né? Principalmente o Yami. A Vanessa já tinha ficado sem magia, tanto que o Rouge estava se desfazendo lá no 318, né? Mas ele junta ali as últimas forças e ajuda a arrastar a Grey para perto do Yami, tanto que a gente vê a linha do destino saindo do gatinho e indo até um ponto que fica mais iluminado, cheio de galhos e flores no chão, e na verdade, pela expressão da Vanessa, nem ela esperava que o Rouge pudesse fazer mais alguma coisa naquele momento. Mas foi meio que o último suspiro antes de acabar o poder, sabe? E vale lembrar que o Rouge sempre vai fazer o destino mudar de acordo com a melhor possibilidade ali no momento. E naquele momento, nada melhor que a Grey, que é capaz de desmontar e remontar as coisas para poder salvar o Yami no estado que ele tava, gente. Então a Grey ali usa a magia de transmutação dela para poder remontar o corpo do Yami, né? Semelhante ao que ela fez com o Gauch quando ele tomou a espadada do Dante lá na base dos touros negros. E por ela fazer essa remontagem, né? Para poder colocar cada coisa no lugar de volta, né? Transmutar os órgãos feridos e fazer eles ficarem curados de novo, ela consegue enxergar toda a estrutura do corpo do Yami e ver que essa estrutura foi completamente alterada. Mas a gente já fala disso porque a magia dela tem um bom resultado para curar ele naquela hora, né? Ele levanta com a mão na cabeça dela, naquela vibe de pai agradecido, né? Já ativa lá a lua negra e nesse momento o menino Langris chega com o Patrick, que tá segurando a Bela Adormecida no colo até agora, para que o Vengeance possa fazer o último ato dele ali pelo reino e pelo mundo, porque na verdade ainda tem expectativa de que ele vai entrar nessa batalha, então acho que não vai ser o último ato não, né? O que o William faz então? Ele usa todo o poder que ele ainda tinha no corpo dele, cria uma espada com a magia da Árvore do Mundo, que é uma espada de uma saga lendária lá da Islândia, de uns caras que eu não vou conseguir falar o nome, que são muito difíceis, e que conta que um dos homens do rei dinamarquês Olaf entrou num túmulo de um morto-vivo, derrotou ele, pegou o seu tesouro e nesse tesouro tinha essa espada lá no meio, que tinha inclusive sido usada para matar 420 homens, então não é uma espada qualquer, gente. O Yami deixa bem claro ali que não perdoou o William pelo que aconteceu com os elfos, mas acaba aceitando a ajuda dele naquele momento, até porque ele não tem muita opção, né? A espada dele tá com asta, ele não tem nenhuma arma, então é o que ele tem para hoje. Então o que ele faz? Ele pega essa espada e aí o mangá corta de volta pro ponto aonde termina o capítulo 322, o capítulo passado. Quando ele salva o Nath com aquela espada nova dele ali, a gente tem uma prévia de que realmente tanto essa espada quanto a lua negra podem finalmente significar que agora eles de fato têm uma opção mais lógica para poder ajudar de forma efetiva na derrota, ainda que seja parcial, do Lucifero, porque apesar do Yami voar para trás com o impacto do soco do Lucy, ele consegue bloquear e ele absorve muito bem ali toda a gravidade em volta, né, com o golpe dele. Até porque o Yami já conseguiu ter um resultado efetivo contra o poder de gravidade do Lucifero quando ele estava com o Dante, quando o Lucy estava com o Dante. Então agora a gente realmente tem uma chance. Só que o Yami age meio ali naquela vibe de Hashirama pro Madara, sabe? Só falta mandar ele o Lucifero sentar e esperar ele resolver umas paradas antes,
O Lucifero faz uma expressão de que ficou surpreso com o fato do Yami ter magia da escuridão, o que pode significar que além da antimagia do Asta, né, ele também tem algum tipo de vulnerabilidade ali em relação à magia do Yami, que na verdade a gente já sabe que era da Lua Negra e tal. Só que na hora em que ele salva o Nath, o Asta fica totalmente exposto para ser finalizado pelo Lucy. Então, no momento em que ele ia tomar o soco final, eis que o Zora chega. E eu realmente estava esperando muito por alguma atuação dele. Desde lá da luta do Magna e do Dante, né? Ele tava precisando aparecer e ele vai de peito aberto para ser o escudo do Asta. Só que na hora que ele toma o golpe, como um bom malandro que ele é, ele ativa a magia de contra-armadilha, que é uma das magias que ele criou lá naqueles 6 meses que eles ficaram se aprimorando para a Batalha de Qliphotht, em combinação com a magia de selamento da Sekre, eles criam ali um combo que aparentemente parece ter prendido a mão do Lucifero, né? Ainda que por alguns segundos, como a própria Sekre disse, mas que pode ajudar para que o ataque que vai acontecer do Yami e do Nath no próximo capítulo possa ter alguma chance de causar algum dano no Lucifero. A gente ainda vai ter uma explicação melhor sobre como funcionou essa combinação deles dois aí, né? Igual a gente teve de outras combinações, como o Gordon e o Henry antes, mas é provável que eles tenham selado temporariamente os movimentos do Lucy, porque lá na penúltima página do capítulo 323, depois de toda a sessão de psicologia e de terapia do Nath, o Lucifero ainda estava na mesma posição com o Zora e a Sekre lá juntos. A única coisa que me incomodou realmente aqui foi o fato de que, se a Vanessa já estava sem magia antes, ela deixou isso bem claro lá no 318, e se a gente levar em consideração que daquela ocasião até a chegada do Zora e da Sekre ter acontecido em apenas alguns minutos, não faz muito sentido o Rouge estar ali com eles dois para poder dar suporte nesse momento. Eu não sei vocês, mas pra mim ficou um pouco incoerente isso. Me conta aqui o que vocês acham. Porque não foi tempo suficiente pra ela ir recuperando a mana dela a ponto do Rouge poder trabalhar ali. A menos que a Charme tenha chegado pra socar a comida na goela dela. Vamos ver se foi isso que aconteceu. Então a gente tem toda a sessão de terapia do Nath, né? Que acabou ganhando mais desenvolvimento, mais profundidade ainda, mostrando ali um pouco como ele se sente, como ele se enxerga e revelando os verdadeiros sentimentos dele. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse capítulo mostra que o arrependimento do Nath vai muito além de ter causado a morte do irmão. Ele se arrepende de ter sido como ele era, né? Que ele era rebelde, revoltado e de todas as atitudes que ele teve até ali. Por isso, ele odeia tanto o seu eu antigo, né? E o Yami é um modelo de evolução de caráter que ele não conseguiu alcançar na época. O cara bad boy, arroaceiro, que foi melhorando como ser humano, evoluindo, né? Porque se você for ver bem mesmo, até agora toda essa transformação do Nath foi causada apenas pelo peso na consciência de ter matado o irmão por causa das atitudes imprudentes dele. Só que a partir daqui a gente cria um novo ponto de evolução pro Nath, que vai deixar de agir apenas por remorso e vai passar a agir por altruísmo lá dentro da essência dele, né? Então, ele ter sido salvo pelo Yami agora e ter tido esse feedback dele, essa declaração dele, cria um novo ponto de construção pro personagem e que dá a ele uma motivação real pelo que lutar, porque remorso não é motivação, né, gente? Quando a gente faz algo por remorso, a gente tá fazendo porque a gente se sente culpado e não porque a gente tem um objetivo a seguir. Só que agora que a gente teve um grande conflito interno criado e todas as fragilidades dele levantadas e expostas, essas questões podem ser resolvidas e ele passa a abandonar a luta dele, que era impulsionada pela culpa, e passa a lutar pelo objetivo de salvar os amigos e ter um futuro feliz ao lado deles. A construção do Nath em Black Clover é realmente sensacional, porque ela cria uma identificação com o público justamente pela humanidade que ele tem e que se assemelha muito a de qualquer ser humano aqui do mundo real. Só que com o reforço positivo do Yami agora, ele consegue colocar o passado dele no devido lugar e ele passa a entender que a melhor forma de se redimir com o irmão é viver, né, e poder seguir ali o caminho que o irmão seguia e dar continuidade ao legado dele. Então ele vai deixar de lado esse discurso de não precisa ser salvo e tal, que ele também apresentou quando Asta chegou lá e salvou ele contra Lilith Namah, lembram? Apesar de lá ter sido em abordagem uma circunstância um pouco diferente, mas foi a mesma essência. Ele vai deixar isso de lado e vai poder se renovar. Quando o Yami salva ele ali do ataque do Lucifero, no primeiro momento, ele revive todo esse sentimento que ele viveu lá no momento em que o Morgan salvou ele do Lucifugus.
E é por isso que ele diz que o Yami não precisa salvar ele, justamente porque para ele o Morgan também não precisava ter feito isso da sua própria vida para poder livrar da morte um cara que só faz merda e coisas ruins, né? Uma vida inteira, e o pior de tudo, ele ainda carrega a culpa de ter tirado o Morgan do Yami, já que eles eram parceiros de esquadrão, né, eram super amigos, só que o que o Nat não entende é que o Yami era muito mais amigo dele do que do Morgan, tanto que a gente tem aí reforçado pelo flashback o momento do Morgan falando de novo pro Yami que ele entendia o Nat muito mais do que ele, que era o irmão gêmeo do cara. Além disso, né, não deixar o Yami se sacrificar por ele também é uma forma inconsciente de tentar se redimir com o Morgan pelo que ele fez. Só que, para surpresa dele, o Yami tem uma visão completamente diferente sobre passado, uma visão completamente diferente sobre falhas, sobre laços, sobre amizade, justamente porque o Yami não está interessado no que a pessoa fez ou no que a pessoa era. Isso já foi falado no mangá. Ele está interessado no potencial que essa pessoa tem para evoluir, ele está interessado em dar uma oportunidade para aqueles que falharam, que foram rejeitados, que saíram do caminho, poderem voltar para ele e terem uma expectativa de evoluírem e conquistarem as coisas que eles jamais conseguiriam alcançar e conquistar, porque ninguém daria essa oportunidade. Então o Yami é essa pessoa. E pela primeira vez a gente tem o Nat realmente admitindo os sentimentos dele pelo Yami, né? Quando ele afirma ali que o Yami é um amigo precioso para ele, e nesse momento a mente do Nat expande, né? E com o Yami fazendo esse reforço positivo, falando que ele pode ser um homem, mas no caso, né, ele quis dizer um homem, E pela primeira vez a gente tem o Nat realmente admitindo os sentimentos dele pelo Yami quando ele afirma ali que o Yami é um amigo precioso para ele. Nesse momento, a mente do Nat expande, né? E aí o Yami vem fazendo um reforço positivo, falando que ele pode ser um homem, e no caso aqui ele quis dizer, eu posso ser um adulto, né? Mas ter ali o coração de criança. O Nat entende que, na verdade, o Yami leva a vida e encara as consequências das coisas com muito mais leveza do que a maioria de nós levamos, justamente porque a gente se apega muito a um conceito pré-estabelecido nas nossas vidas de causa e consequência. O Yami mostra pra ele que ele pode encarar os problemas, né, de uma forma mais amena, igual as crianças fazem mesmo, sabe? Elas não ficam paradas, pegadas, se martirizando pelos erros, porque elas erram, são repreendidas, aprendem e deixam isso pra trás e conseguem seguir em frente. E o capítulo acaba com um quadro mostrando eles no passado, juntos, né, na época dos delitos deles, eles novamente juntos agora, prontos pra mais uma vez lutarem em parceria e poderem se divertir um do lado do outro. Que momento, gente. Eu ainda comentei lá no Twitter que se eu estivesse lendo isso em casa, eu ia ter gritado mais do que em gol da seleção brasileira em final de Copa do Mundo, mas eu tava lendo aqui no trabalho, então eu tive que ficar quietinho e gritando por dentro. Mas foi maravilhoso, eu amei demais. O legal aqui é que a magia deles é muito compatível, eles têm uma sinergia boa e eles têm uma boa dinâmica juntos por conhecerem os movimentos e estilos um do outro, apesar de já fazerem muitos anos que eles não atuam juntos de fato, né? E a gente tem aqui também uma combinação muito interessante das magias dele que podem fazer com que as coisas pro Lucifero fiquem complicadas ou comecem a ficar complicadas, é isso que a gente está esperando. Agora foi apresentada aí uma vulnerabilidade do Lucifero, vamos ver como vai acontecer tudo isso. Feito esses levantamentos, vamos falar um pouquinho do Yami. Quando a Grey curou ele, reestruturando todo o corpo dele, ela notou que a estrutura do corpo dele mudou, mas mesmo ali encontrando ele ali à beira da morte fisicamente, ele estava transbordando o poder, o que pode significar que quando o Yami foi usado como um catalisador para o advento da Qliphotep, ele teve o ser dele alterado pelas propriedades do submundo. Até agora, a única forma de você ter ali, né, o seu ser alterado e tal, de acontecer uma transformação, você virar um outro ser, no caso, era através do uso excessivo de magia proibida que, associada à própria magia do mago, acabava resultando na mudança, como aconteceu com a Sekre, né? Mas a questão aqui é que, diferente da Sekre, que fez o uso da magia proibida e foi amaldiçoada por causa disso, né? No Yami não nasceram os chifrinhos, ou seja, a Sekre, apesar de ter se transformado num pássaro anti-magia, ela continuou sendo humana na essência dela, né? O DNA dela é humano. Mas no caso do Yami, enquanto a Grey curava ele, ela disse que a estrutura do corpo dele foi alterada e lembrava muito a do Lieb, um demônio, ou seja, a estrutura dele, das células do DNA, aparentemente não é mais humano. O coração dele foi colocado muito em evidência exatamente na hora dessa explicação. E o
o coração é o único ponto vital dos demônios, o que pode ser uma indicação de que ele tenha se transformado em uma espécie de demônio também, ou que algum demônio ali tá começando a se manifestar através das células dele. Mas a gente também já fala sobre isso, porque logo depois disso a Grey ainda comenta que o corpo dele tá transbordando magia, ou seja, agora eles podem ter uma espécie de poder supremo aí, que supera qualquer ser humano normal, o que leva a gente a deduzir que com a magia de escuridão do Yami associada ali ao submundo, ele possa ter sofrido uma mutação e se transformado num demônio, porque diferente do Asta, a Grey não sentiu que ele tinha outra presença, outro ser dentro dele, e sim que ele próprio era semelhante a um demônio, semelhante ao demônio que habitava dentro do Asta, né? As células dele lembram de um demônio, e isso vindo da Grey, que consegue desmanchar e montar as coisas, significa que o Yami não passou a ser um possível portador de demônio, mas sim o próprio demônio. Isso vai ser realmente bem interessante se for verdade, porque de fato a gente vai poder ter aí um poder superior, mais próximo do poder do Lucifero, se o Yami tiver sofrido essa mutação, pelo menos do poder atual do Lucifero, né? Que ainda não é o poder total, a gente precisa se lembrar disso. E se esse for o caso, eles poderiam ter uma chance real de poder bater de frente com o Lucy junto da Secre, selar ele ali, ou pelo menos parte dele, o que obrigaria o Lucifero a fugir num primeiro momento para conseguir se recuperar, descobrir uma forma de quebrar o selamento e aí o mangá encerrar esse arco para iniciar um novo, meio que na vibe Orochimaru quando for com os braços selados, lembra? Essa teoria ainda fica mais forte quando a gente analisa a lua negra do Yami, que é um fenômeno que acontece na vida real, né, mais ou menos a cada 32 meses, e é um período em que a lua não pode ser vista do céu, né? E aí, o que ela tá fazendo ali? Ela tá neutralizando a gravidade do Lucifero ao redor de todos. Uma das características da lua negra, de acordo com a religião Wicca, é justamente absorver energias desbalanceadas, né, e fazer ali uma purificação delas, e é isso que tá acontecendo. Tanto que a Grey e a Vanessa conseguem se levantar assim que a lua negra surge, e isso se encaixa muito bem dentro do que eu falei em um vídeo anterior, que para poder vencer o Lucifero a gente precisaria de um poder que conseguisse de fato anular a gravidade, né, e não só resistir a ela. Lembra que eu falei sobre isso quando o Yuno chegou nessa batalha? Então, como a lua negra é basicamente um buraco negro, e a gente sabe que nem a luz escapa de ser absorvida por um buraco negro, a presença do Yami ali é o que de fato vai causar uma instabilidade no Lucifero, já que com ela é possível absorver e apagar a gravidade do Lucy sem alterar a magia dos aliados do Yami. Essa lua negra também abre uma possibilidade bem grande para que algum demônio possa tentar usar ela para escapar lá do submundo. A gente já viu exemplos de que demônios usam cada uma as suas táticas, né, para poder fazer isso. Teve exemplo da Megícula e de outros. Então pode ser que, assim como esse poder tá puxando as coisas para dentro, algum demônio possa usar ela para poder sair de lá, sair por ali, né? Já que a lua negra permite o acesso aos planos mais profundos da nossa psique. Na visão Wicca, né, e aplicando aqui, poderia permitir, né, o acesso aos planos mais profundos ali do submundo e a saída de algum demônio que consiga utilizar isso a seu favor de lá de dentro. Na pior das situações, uma outra coisa que pode ter acontecido é que o Yami possa ter tido ali o corpo dele fundido com o de um demônio quando ele era o catalisador da Qliphothoth. E aí, o Yami ter tido essa alteração na estrutura dele exatamente por causa disso, como consequência de algum demônio, né, tá usando o corpo dele para poder se manifestar, não como um possuído, mas roubando o corpo do Yami para ele, sabe? O que poderia de fato implicar que os touros negros, mais especificamente o Asta, um pouquinho mais ali pra frente, depois de vencer o Lucifero, tivessem que matar o Yami para que eles não morressem, e isso provavelmente seria um pedido do próprio Yami em algum momento em que ele conseguisse recuperar o controle do corpo por alguns segundos, e aí a gente teria o ápice da construção da jornada do herói, em que todos eles, mas principalmente o Asta, sofreriam um impacto necessário para ter uma grande transformação dentro dele, e o Nath, né, que já tem essa sobrevivência, iria guiar ele, fazer o papel do arquétipo do velho sábio no lugar do Yami, colocando ali o Asta num papel de cuidado, né, consolando ele e mostrando que ele pode superar isso, assim como o Nath acabou de superar, e assim o Asta ia conseguir o poder necessário para poder matar o Lucifero mais pra frente, que nesse caso estaria parcialmente selado, como eu já disse aqui. A gente também não pode esquecer que não foi só a morte do Asta que o Julius profetizou, não, viu, gente? Ele também profetizou que Clover seria tomada por outro reino. Então,
Então, ainda é bem provável que tudo isso leve à destruição de Clover para que os que sobraram, né, se houver muitas mortes, se realmente houver, possam reconstruir ela. Eu não sei, mas eu tava pensando aqui que se o Tabata for ousado, ele pode quebrar o clichê, né, de final de mangá shonen com o Asta virando lá o Rei Mago para colocar o Asta morrendo para salvar o mundo e ele meio que sendo canonizado ali como o primeiro Rei Mago foi, sabe, recebendo o título dele após a morte. Ia ser muito foda se isso acontecesse, mas eu acho um pouco difícil, vamos ver. E se o Yami sofreu toda essa alteração por causa da Clifote, né, e por causa provavelmente das alterações que o Morris fez lá na árvore, é bem provável que o Vengeance também tenha sofrido, até porque o corpo dele tá visualmente parecido com o do Yami. Então a gente tem aqui duas possibilidades. A Grey vai curar ele ali, mas ele vai tentar curar, na verdade, né, mas ele não vai aguentar e vai morrer. E eu tô apostando na morte do William faz tempo, ou então ela vai curar ele vai chegar na batalha como uma mutação, assim que nem tá acontecendo com o Yami, e eles vão fazer algo ali surpreendente contra o Lucifero. Bom, gente, sobre o capítulo de hoje é isso. Vocês viram que eu diminuí bastante o vídeo, mas as coisas que eu retirei eu deixei pra fazer vídeos a mais, que eu vou tentar lançar essa semana aí. Eu sei que eu sempre prometo, mas nunca cumpro, mas eu vou cumprir, tá bom? Muito obrigada pelo apoio e o carinho de todos vocês. Desculpem mesmo pela falha que eu tinha cometido em relação à Lua Negra. Acontece, eu simplesmente tinha esquecido que o Yami já tinha utilizado ela contra o Dante quando ele chegou lá contra os Touros Negros. Eu ainda reli várias coisas no mangá, mas você sabe, né? A cabeça às vezes apaga, gente. Acontece. E eu sei que vocês entendem, porque vocês são sempre muito maravilhosos. Mesmo quando eu erro, vocês dão maior apoio aqui nos comentários. Eu não sei o que seria de mim aqui no YouTube sem vocês, porque realmente, às vezes, eu tô sem vontade nenhuma. Mas aí eu lembro de cada comentário de vocês, de cada feedback, e aí eu me levanto pra poder fazer o vídeo. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.